Aula 3, filtração glomerular. Galera, nós vamos falar hoje de um tema importante da formação da urina, que é a filtração, tá? E posteriormente a gente vai falar da reabsorção e secreção. Esses três processos é que levam à formação da urina. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o papel do sistema urinário. Quando a gente fala de sistema urinário, a gente pensa logo na formação da urina. Só que o sistema urinário ele tem uma série de outras funções importantes. Funções regulatórias, funções homeostáticas, regulador de pressão. Então a gente colocou algumas aqui. Então a primeira coisa, composição da regulação iônica. Principais íons ali, sódio, potássio, cálcio, cloro, fosfato, tudo que controla o sistema renal. Isso é uma função importante. A segunda ali, manutenção da osmolaridade do sangue. Ele regula tanto a perda de água e de soluto, ou retém ou então induz a eliminação maior. Terceira função importante, regulação do volume sanguíneo. Então a formação da urina, ela diminui o volume sanguíneo, a retenção da urina, a não formação da urina ou retenção dela, aumenta o volume sanguíneo. Regulação da pressão arterial. Lembra lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós falamos de controle de longo prazo da pressão arterial? Então é outra função renal importante. Regulação do pH. Ele controla aqueles dois íons ali, o H+, o hidrogênio, e o HCO3-, que é o íon bicarbonato. Então quem regula é o sistema renal. Isso é função importante dele. Liberação de um hormônio chamado eritropoetina. Para que serve isso? Forma as células vermelhas sanguíneas do sangue. Tá? Então, a eritropoetina é que induz a medula a formar células vermelhas. Então, isso é produzido pelo sistema renal. Regulação do nível de glicose. O sistema renal ele faz um negócio chamado de gliconeogênese ou neoglicogênese. Além dele, somente o fígado faz isso. Isso, na realidade, é a função primordial do fígado. Mas o sistema renal ele faz isso. E a excreção de resíduos, que nós vimos lá nós vimos na secreção, tá certo? Que substâncias estranhas elas são jogadas para fora. Elas são retiradas do sangue e jogadas no lúmen renal. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que são funções renais. Vamos lá para a estrutura do sistema urinário. Então, nós temos aí no homem e na mulher os dois rins, olha ali em cima dos rins as suprarrenais, lembra que a gente viu lá no sistema endócrino, o córtex e a medula da suprarrenal. Nós temos ali os ureteres, que conduzem a urina para a bexiga urinária e ela é jogada para fora pela uretra, tá? Estrutura anatômica. Novamente essa estrutura, dando foco ali no rim, certo? Os dois rins e o sistema sanguíneo ali chegando, Nós temos ali a aorta, que traz o sangue vindo do coração. Nós temos ali as veias cavas, que vão levar de volta esse sangue para o coração. Os dois rins novamente, os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Sistema urinário. Aqui numa visão mais microscópica, eu peguei o rim, que está aqui na nossa esquerda, fiz um corte nele e levei ali para o lado direito. Dividi ele na região mais externa, que é o córtex, a região mais interna, que é a medula, e ali nós temos a estrutura renal, o néfron, tá certo? Que nós vimos na nossa aula inicial de renal. Então, nós temos ali o néfron sendo mostrado ali. 80% dele numa região cortical, 20% dele numa região medular, chamado néfron justaglomerulares, tá? Aumentei um pouquinho mais esse néfron para a gente entender como é que vai acontecer esse processo de filtração. Então, nós temos ali a cápsula de Bowman. Dentro da cápsula de Bowman, nós temos o glomérulo. Saindo do glomérulo, os túbulos contorcidos proximais e o túbulo contorcido distal, tá certo? O ducto coletor que vai levar aquilo lá pelos ureteres para a bexiga, ok? Nós temos ali a artéria renal, que está em vermelho, e nós temos ali a veia renal, que está em azul. Uma levando o sangue, que vai adentrar o glomérulo, vai passar lá pela cápsula de Bowman, vai percorrer o túbulo contorcido proximal, o túbulo contorcido distal, e vai formar a urina, que vai
pelos ureteres para a bexiga. O sangue que sai daí, ele sai pela veia renal, veias cavas, coração, né, retornando por circuito cardíaco. Beleza. 3 processos desse néfron. Vamos ver um hoje. Qual é? Filtração. Teremos uma outra aula que a gente vai ver reabsorção e nós vamos ver a secreção. Vamos relembrar a diferença desses processos. Filtração. Quem é que faz filtração? Cápsula de Bowman, glomérulo. É a única função dele, fazer isso. Então, o sangue que chega lá, ele é filtrado. Aquilo que é filtrado, que precisa voltar para a corrente sanguínea, olha a setinha ali, voltando, ó, reabsorção. Aquilo que está no sangue, que não foi filtrado, provavelmente, mas tem que ir para o túbulo renal, ele está sofrendo o quê? Ó? Secreção. Ele está voltando para o sistema urinário. Nós vamos ver hoje a filtração, tá? Outro slide exemplificando isso. Filtração, ó, nós temos ali que acontece lá no glomérulo, olha, adentrando o sangue, arteríola aferente. Adentrou a cápsula de Bowman pelo glomérulo, sofreu filtração. Saiu, ó, pela arteríola eferente. Continuou circulando ali pelos capilares peritubulares. Aquilo que é filtrado, se voltou para o sangue, pelo capilar peritubular, sofreu o quê? Que está em verde, ó, reabsorção. Substâncias que talvez não foram filtradas por serem muito grandes, mas tem que ser jogado no lúmen renal, sofreu o quê? Secreção. Isso acontece ao longo do néfron, tá? Nós temos ali tubo contorcido proximal acontecendo isso, nós temos reabsorção ali na alça de Henle, nós temos no túbulo distal reabsorção e secreção, e nós temos ali também no ducto coletor, né, reabsorção e secreção. Reabsorveu, voltou para o sangue. Secretou, saiu do sangue, voltou para o túbulo renal. Mas vamos entender qual é a base da filtração. Lembrando, onde é que acontece filtração? Bem aqui, glomérulo, cápsula de Bowman. Então vamos ter nosso slide aqui. Na parte superior, eu tenho um corte, fiz um corte aí frontal, né, como se eu pegasse uma laranja e cortasse ela no meio, estou vendo ela de frente. Então, o que é que eu estou vendo ali? Arteríola aferente. Adentrando a estrutura ali, que é o glomérulo. Esse glomérulo, ele está revestido pela cápsula de Bowman. Eu peguei o glomérulo em cima e ampliei ele embaixo, tá? Aí eu tenho lá o glomérulo ampliado. Eu peguei esse glomérulo ampliado e levei lá para o lado direito. Aí eu vejo aquelas 3 estruturas ali, que são 3 barreiras de filtração. Quais são elas? O endotélio capilar. Quando a gente observa o endotélio capilar, lá no glomérulo, a gente vê que ele é do tipo fenestrado. O que é isso? Ele tem pequenos poros. Por que pequenos poros? Esses poros impedem a passagem de substâncias grandes. Que substâncias grandes? Células sanguíneas, grandes proteínas, albumina, fibrinogênio, angiotensinogênio, são proteínas grandes. Elas não passam por ali, porque o endotélio ele é fenestrado. Então, é a primeira barreira de filtração. O endotélio, ele é um vaso, né? Ele é o revestimento de um vaso. Um capilar, ele só tem um endotélio. O endotélio, ele é suportado pelaquela segunda estrutura, a lâmina basal ou membrana basal. O que é que tem lá? Proteínas carregadas como? Negativamente. Por que carga negativa? Porque a maioria das proteínas plasmáticas tem carga negativa. Então, negativo repele negativo. Então, ele impede que isso sejam filtrados. Por último, a filtração acontece porque eu tenho podócitos. O que são podócitos? Eles são estruturas que eles diminuem a área de contato entre o capilar
e o sangue que está chegando lá. Então, esses podócitos, eles estão presentes também nessa estrutura. Então, esses três elementos são os que induzem a filtração. O endotélio, que é fenestrado, então não passa substância grande, proteínas e células sanguíneas não passam lá. A membrana basal ou lâmina basal tem carga negativa, repele as proteínas que têm carga negativa. E os podócitos, que diminuem a superfície de contato, tá? Então, esses três elementos é que fazem com que haja a filtração. Beleza. Mas o que é que induz essa filtração? Isso é um processo físico. É um processo de diferença de pressão. A arteríola aferente, que está adentrando o glomérulo, ela traz uma pressão que é mais ou menos metade da pressão sistólica. Se nós partirmos do princípio que a pressão sistólica normal é algo em torno de 120 milímetros de mercúrio, a pressão que chega na arteríola aferente é em torno de 60 milímetros. Então, é essa pressão que vai forçar a filtração. É como você está coando um suco e você está com a colher fazendo contato na peneira. Essa é a pressão de filtração. Só que eu tenho pressão contrárias. Que pressões contrárias? Da cápsula de Bowman. Então, pessoal, eu tenho três pressões aqui. Essa pressão de 60, que é a minha pressão hidrostática, que é aquela que vem do sangue, e eu tenho duas contrárias. A pressão feita pela cápsula de Bowman e a pressão oncótica. Cápsula de Bowman em torno de 18, pressão oncótica 32. 60 a favor, duas contrárias, eu tenho uma pressão resultante aqui, pressão líquida de filtração em torno de 10 milímetros de mercúrio, tá? Essa é que induz a filtração, ok? Podemos concluir que é o seguinte, se a pressão arterial se eleva muito, essa pressão hidrostática glomerular ela também se eleva. Afeta a filtração? Sim. Se a pressão arterial sistêmica ela cai, essa pressão hidrostática glomerular ela também cai. Afeta a filtração? Sim. Só que o organismo ele mantém isso dentro de uma certa normalidade. Precisa ter uma pressão arterial muito elevada para alterar a filtração ou muito baixa, ok? Então, é nossa aula sobre filtração, galera. Até um próximo momento. Valeu!